Bom dia, turma! Então, aula 14. Vamos fazer uma abordagem rápida, tá? Vocês têm aí em mãos a aula 14. Eu falei sobre as instituições, tá? Bom dia, Rebeca. Eu falei sobre as instituições do Sistema Financeiro Nacional e falei a composição do conselho, tá? Então, eu tenho aí, eu falei que, lembra aquele organograma que eu falei com vocês do Conselho do Sistema Financeiro Nacional? Aquele organograma, aqueles retângulos, né? Que ficam na mesma linha, os órgãos normativos, os órgãos supervisores e os órgãos operadores, tá? Então, vamos falar rapidamente sobre cada um deles. Os órgãos normativos, né? Eu coloquei lá para vocês, assim, eu fiz um resumo muito rápido. Falei lá que eles são órgãos que determinam as normas gerais, tá? Então, aí na aula 14 de vocês está assim: constituídos por instituições que estabelecem as diretrizes e normativas gerais do sistema financeiro nacional. A principal entidade é o Conselho Monetário Nacional. Então, nós sabemos que o órgão máximo, tá, é o Conselho Monetário Nacional do Sistema Financeiro, tá? Ele é o órgão máximo, tá? O CMN é o órgão máximo. Nós temos outros, né? Que são o Conselho Nacional de Seguro Privado e temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar, certo? Então, o máximo aí é o CMN, o Conselho Monetário Nacional. E aí nós temos as entidades supervisoras, que eu coloquei agora aí na aula 14 para vocês, já tinha falado antes, que é justamente aquelas que vão supervisionar, fiscalizar, tá? Mas essas entidades supervisoras, ela também tem um papel de normativa, ou seja, ela também... Oi? Alguém falou, Marcos? Ela tem também um papel, além de supervisora, né, de fiscalização, ela também tem um papel de normatizar, porque ela que vai, na verdade, na realidade, supervisionar alguns operadores, cada um dentro da sua, né, dentro da sua função ali. Então, fica assim, enquanto os órgãos normativos estabelecem as diretrizes, tá aí na folhinha de vocês, as entidades supervisoras regulam e fiscalizam as atividades das entidades que pretendem regular, tá? Podem, inclusive, aplicar multas e demais sanções às entidades que não atendem aos determinantes regulamentares. Então, ela além de ser supervisora, ela também vai gerar diretrizes para aquelas entidades que ela vai supervisionar, tá? É importante frisar que, mesmo chamadas de supervisoras, essas entidades também elaboram normas, tá? Isso que eu acabei de falar para vocês, ou seja, regulamentam nos mercados que supervisionam. Por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliário é a entidade supervisora do ponto de vista do Sistema Financeiro Nacional, tá? Ela tá lá, naquele organograma tem o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguro Privado e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Abaixo deles, né, na horizontal, nós temos o Bacen, temos a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Na mesma linha, na horizontal, temos a SUSEP e a Previc. Então, sobre o ponto de vista do Sistema Financeiro Nacional, bom dia, Nicolas. Sobre o ponto de vista do... Bom dia, professor. Bom dia. Nada. Sobre o ponto de vista do Sistema Financeiro Nacional, por regulamentar o mercado de capitais, tá? E também pode ser entendida como entidade normativa em relação ao mercado de capitais, tá? Então, elas, olhando pelo sistema financeiro, lá no organograma,
na escala hierárquica, ela está na segunda horizontal, que é supervisora. E também ela é olhada como uma entidade normativa em relação aos operadores, que são os bancos, Caixa Econômica Federal, as seguradoras, entendeu? Nessa escala hierárquica, tá bom? O que mais podemos falar? O modo como são classificados depende do referencial, se do ponto de vista do sistema financeiro nacional ou do ponto de vista do mercado em que atuam, ou da visão do autor também. Até aí, tudo bem, gente? Entenderam? Ou tá complicado? Falei, não adiantou nada. Quero ver aí esse rostinho aí, vamos lá. Tá desanimado? Não entenderam nada? Vamos lá então. Oi? Entendi, mas tá aí no meio tempo, né? Entendeu? Quando a gente vai fazer um dever, fica complicado. Mas agora, a gente entendeu. Tá bom, olha só. É mais ou menos, isso aqui que eu vou te colocar. Eu já até coloquei para vocês, ó. Sistema Financeiro Nacional, tá bom? Aqui nós temos o Sistema Financeiro Nacional. Aqui nós temos o Conselho Monetário Nacional, certo? Aqui nós temos o Conselho Nacional de Seguro Privado e aqui o Conselho Nacional de Previdência. Eu quero fazer os retângulos, não vai ficar meio complicado, né? Então, peraí. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Deixa eu arrumar a casa aqui. Professora, tá dando para ver só 1/3 do quadro. 1/3 do quadro. Vamos lá, então. É porque na aula que está sendo gravada vai dar para ver. Deixa eu ver aqui. Você está vendo o Sistema Financeiro Nacional que eu coloquei? Isso dá para ver. Isso dá para ver. Isso dá para ver. Aí, quando eu começo a escrever aqui, dá para você ver? Não. Não? Eu tenho que ir para baixo ou para cima aqui na câmera? Essa parte aí tá ótimo. Aí tá ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Obrigada aí, então. Conselho Monetário Nacional, tá? Conselho Nacional de Seguro Privado. Isso aqui é um retângulo, tá, gente? Imaginem. E aqui é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, olha, tá na mesma linha na horizontal. Então, olhando aqui do Sistema Financeiro Nacional, tá? Eles são órgãos normativos, certo? Certo? Órgãos normativos, tá? Aí, logo abaixo eu tenho as entidades, as instituições supervisoras, no caso. Eu tenho aqui, para o Conselho Monetário Nacional, eu tenho o Bacen, tá? Eu tenho aqui a Comissão de Valores. Tem que fazer o retângulo. Peraí. Eu tenho aqui o Bacen, que é o Banco Central, certo? Eu tenho aqui. Tá descendo um morro aqui, socorro. Eu tenho aqui a Comissão de Valores Mobiliários, certo? E tenho aqui, no CNSP, eu tenho aqui, ó, a SUSEP. Então, olha só, órgãos operadores, tá? SUSEP. E eu tenho aqui, ó, a Previc, que é a Previdência Complementar. Certo? Tá entendendo? Então, olha só, olhando aqui do Sistema Financeiro Nacional, esses aqui são os órgãos normativos. Pelo Sistema Financeiro Nacional... Ué, o Ivan já não tinha entrado? Saiu de novo, é isso? Oi, Ivan. Então, que são os órgãos normativos. Aí aqui eu tenho, vamos lá, os órgãos operadores.
Aí aqui não entra como no organograma, não. Eu tenho aqui, ó, órgãos supervisores. E aqui eu tenho bancos, Caixa Econômica Federal e outros, tá? Isso aqui são operadores, tá? Aqui na Comissão de Valores Mobiliários eu tenho SUSEP, peraí. Aqui eu tenho as seguradoras. Aqui na... Dá pra baixar só mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Peraí. Vê. Perfeito. Aqui, ó, Bolsa de Valores. Gravando ali, tá aparecendo. Aqui eu tenho na Previdência Complementar, eu tenho as entidades fechadas de Previdência Complementar. É aquela que eu falei com você, né? Entidades de Previdência. Tá dando para enxergar? Complementar. É o fundo de pensão. É aquela que você contribui, quando você se aposenta, você complementa o teu salário do INSS, tá? Então, olha só, se você olhar do Sistema Financeiro Nacional, lá de cima você olhando, você tem essa... Inclusive, você tem isso aqui, se você entrar no Banco Central, você vai ver um organograma exatamente nesse modelinho, tá? E aqui vai ter o restante dos órgãos operadores, tá? Eu coloquei esses aqui porque esses aqui são os que interessam pra gente, mas você vai ver exatamente isso. Então, se eu olho para cá, eu vou ver que aqui tem os órgãos normativos, aqui eu tenho os órgãos supervisores, aqui eu tenho os órgãos operadores. Então, se eu olho daqui dos supervisores, eles vão ser supervisores, fiscalizadores e vão também sancionar. E também normatizar também. Por quê? São as normas que os operadores terão que seguir vindo do Bacen, vindo da Comissão de Valores Mobiliários, vindo da SUSEP, da Previc, entendeu? Ficou mais claro agora, olhando para cá? Então, dependendo do teu olhar, se você olhar assim, com o olhar do Sistema Financeiro Nacional. Bom dia, Gabi. Se você tiver o olhar do Sistema Financeiro Nacional, eu tenho normativo, supervisores e operadores, tá? Este é o organograma do Sistema Financeiro Nacional. Mas se eu olhar somente assim, do Bacen como órgão supervisor, ele não somente é supervisor, fiscalizador, como também um normativo em relação aos operadores, entendeu? Olhando daqui para baixo, tá? Ele também vai ser um órgão normativo em função dos operadores. Olhando do Sistema Financeiro Nacional, ele está nessa ordem aqui, normativo, supervisores e operadores. Olhando aqui, como órgão supervisor, ele além de ser supervisor fiscalizador, ele também é um normativo em função dos bancos, tá entendendo? É igual como se fosse assim, pai, mãe, filho. Aí o filho casa, tem uma filha, né? Agora também ele vai ser digamos assim, os administradores da sua casa, pai e mãe, certo? Aí quando o filho casa, você tá lá como filho. Quando casa, você passa a constituir uma família. Aí você também vai ser o quê? Vai ser o administrador da sua nova casa, não é isso? Então, se a gente colocar aqui uma árvore genealógica, vai ser, olhando nessa linha, vai ser o que eu tô te falando. Você vai estar ali também, naquele momento, como um normatizador. Repetir aqui, ó. Vou abaixar, ó. Vê se melhorou. Os operadores são os bancos, caixas econômicas e todas as instituições financeiras que o Bacen, que o Banco Central fiscaliza, supervisiona, tá? E vai ditar as normas para que eles possam seguir,
né? E a Comissão de Valores Mobiliários, aqui é a Bolsa de Valores. A SUSEP, as seguradoras, que trabalham com seguros. A Previc, as entidades de previdência complementar. Então, eles vão supervisionar, fiscalizar e sancionar algumas normas, algumas diretrizes, entendeu? Eu tô enrolando, gente? Tô enrolando vocês? Tá ficando complicado? Não, eu tô entendendo legal. Tá entendendo melhor. O que eu quero dizer é que além da função aqui do Bacen, da Comissão de Valores Mobiliários da Previc, além dele ele ser um órgão supervisor, que ele realmente o é, ele também tem uma função em relação a eles aqui de normativo, como é aqui o Conselho Monetário Nacional, entendeu? Ele em relação a esses aqui, ó. Cada um deles. O Bacen, a Comissão de Valores Mobiliários. Oi, João Pedro, bom dia. Posso seguir, gente? Bom dia. Bom dia. Posso seguir? Tá bom, então. Rebeca, vou continuar, hein? Então, eu coloquei aí. Todas as demais entidades que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional e participem da intermediação financeira. Então, é aquilo que eu te falei. Eu coloquei aqui bancos, Caixa Econômica Federal, todas as instituições, entendeu? Que são fiscalizadas por eles aqui. Todas elas são órgãos operadores, tá? Aí eu botei aqui instituições financeiras nacionais, instituições financeiras não bancárias e instituições financeiras auxiliares. Aí eu coloquei lá na segunda folhinha assim, órgãos normativos, quais são? Esses que eu coloquei aí, ó. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguro Privado, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Órgãos supervisores, isso aqui do sistema financeiro. Bacen, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP e Previc, tá? E os operadores, eu coloquei aí, bancos, Caixa Econômica Federal, Bolsa de Valores, SUSEP e entidades de previdência complementar. Professora, Oi? dos normativos pra baixo não dá pra ver. Ah, desculpa. Vai, agora. Tá dando? Melhorou. Melhorou? Melhorou? Dá pra ver? Dá? Tá. Então, olha só. Aí eu coloquei depois assim, ó, Conselho Monetário Nacional, a composição deles. Alguém aí pegou a folhinha na escola? Algum aluno aí pegou? Hã? Agora? Não, essa folha 14, a folha 14, aula 14. Peguei. Pegou? Calma. Dá uma olhada pra mim aí, vê quem é que está aí como membros, né? Membros do Conselho Monetário Nacional. Vê pra mim. Porque eu tinha digitado aí, mas eu tinha colocado os antigos. Aí eu peguei e fiz uma retificação. Só que eu não sei se já tinha entrado. Aí, de qualquer maneira, eu coloquei na folhinha assim, retificando parte 2 da aula 13. Não, no caso é aula 13, Rebeca, é aula 13, tá? Referente aos membros do Conselho Monetário Nacional. Valendo, portanto, esses componentes aqui mencionados de acordo com as atuais mudanças do Ministério da Economia. Né? Porque vocês sabem, toda vez que a gente tem mudança de presidente, tudo muda na política, né? Eles têm que colocar pessoas de confiança deles, né? Então, quem vai nomear o ministro da Economia, né? O ministro que se chamava o ministro da Fazenda, é o presidente, tá? Então, por isso que tem essas mudanças. Conseguiu, Rebeca, olhar a tua folha 13? Tá, você quer que eu olhe o quê? Eu tô vendo a observação aqui. Não, na 14. Tô vendo a aula 13 também. Aí eu quero só que você olhe a aula 13. Vê o que tá aí como composição, como membros do Conselho Monetário Nacional. O que eu coloquei? Não tá escrito aqui nada, não. Membros do Conselho Monetário Nacional. Na aula 13? Tá aqui. Tá aí? Quiser pegar ali. Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e Presidente do Banco Central. Então, olha só, faz um favor pra mim, rabisca isso aí,
Faz um X aí em cima. Eu botei ministro da Economia, secretário especial de Fazenda e presidente do Banco Central. Isso. Porque eu já tinha repassado pro Alan e o Alan já tinha agendado para mim, entendeu? Aí não tinha como eu retificar. Mas como eu estava no meu computador, eu retifiquei essa folha. Eu falei, Alan, de qualquer maneira eu vou colocar como observação. Entendeu? Então, para desencargo de consciência. Mas aí eu já tô aqui também falando para a coisa ficar bem evidenciado isso, tá, gente? Que a composição atual é essa, tá? É ministro da Economia, não sei, porque antigamente se chamava Ministério da Fazenda. Não é mais isso, tá? Então agora porque o Bolsonaro, eu cheguei a comentar isso com vocês, ele agrupou vários ministérios num só, não é isso? Então que ele queria enxugar a máquina pública, tá? Então ele quis reduzir a quantidade de departamentos que tinham, né? Então ele juntou vários, fez um único ministério, que no caso é o Ministério da Economia, que hoje se chama Ministério da Economia. Aí eu coloquei essa observação aí, tá, gente? Então, não tem como, assim, alguém fala assim, a professora colocou errado na folha, mas eu fiz a retificação, tá? Retificação e ratificação, estou confirmando. Então é isso, então é ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, não é isso, Natália? Natália que sabe o nome do homem. É o Paulo Guedes, secretário especial da Fazenda e o presidente do Bacen, certo? Então aqui nós fechamos nossa aula. E aí agora eu vou fazer a correção dos exercícios propostos, tá? Inclusive já tem o gabarito aí, né, da aula 13, né, da aula 13. Eu vou te dar da aula 14, que para eu poder entrar hoje na aula 15, tá bom, gente? Gabarito da aula 14. Vamos lá. A primeira pergunta quem é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional? É isso? Confere aí? Confere? Então vamos lá. Quem é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional? Vou deixar vocês me responderem. O CMN. CMN, o Conselho Monetário Nacional, certo? Quem são os membros do Conselho Monetário Nacional? O Bacen. Não, olha só. Quem são os membros? Membros as pessoas... Ministro da Economia. Ministro da Economia. Secretário Especial da Fazenda. Secretaria Especial. Ministério da Economia. E presidente do Bacen. Secretário Especial da Fazenda. Da Fazenda. E presidente do Bacen, não é isso? Presidente do Bacen. Isso. A 3, dê exemplo de entidades operadores. Operadores. Diga para mim. Quem são os operadores do sistema financeiro? Tá no quadro. Professora, eu vou falar, mas eu não sei se está certo. Os bancos. CF. Caixa Econômica Federal. Seguradoras. Seguradoras e entidades de previdência complementar, tá? São os órgãos operadores. São aqueles, por que é operadores? Nós chamamos do operacional. Operacional é aquela pessoa que executa o serviço, tá? No caso, os bancos prestando serviços à coletividade, à Bolsa de Valores, né? Que é o mercado mobiliário, que são as ações, tá? Seguradoras e entidades. A quarta, qual a finalidade dos órgãos normativos? Que são esses aqui, olha. Que tá lá em cima, quais são a finalidade dele? Do CMN, do CNSP, do CNPC. Qual é a finalidade deles? O que eles fazem? Determinar regras gerais. Isso, são eles que determinam as regras gerais, né? Justamente para esses aqui que estão ligados a eles, tá bom? O Conselho Nacional de Seguro Privado vai determinar regras gerais para a SUSEP, que por sua vez vai supervisionar aqui as seguradoras. O Conselho Nacional de Previdência Complementar vai determinar regras para a Previc e, por sua vez, para as entidades de previdência complementar.
Conselho Monetário tem aqui Bacen e Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, eles é que vão determinar as regras para que sejam cumpridas, entendeu? Tudo bem, turma? Tá dando aí? Sim. Pode repetir a finalidade do A finalidade de quem? Dos órgãos normativos? Sim. Determinar regras gerais. Todas as normas a serem seguidas são eles aqui, olha, que vão determinar. Ele vai determinar as normas gerais para o Banco Central, para a Comissão de Valores Mobiliários. Ele, o Conselho Nacional de Seguro Privado, para a SUSEP. O Conselho Nacional de Previdência Complementar para a Previdência. Tudo relacionado à Previdência, tudo relacionado à seguradora, tá? Entendeu? E aqui o Conselho Monetário Nacional. Mas o órgão máximo do sistema financeiro é ele aqui, o Conselho Monetário Nacional, tá bom? Entendido? Ou ainda não? Vamos, gente? Quem dá mais? Eu também entendi. Entendeu, né? Quem regula e fiscaliza as atividades das entidades operadoras? Quem regula e... Isso, entendeu? Eles que vão regular as atividades aqui dos bancos, dos operadores. Oi, fala. Diga lá. Eu botei entidade supervisora. Não, a pergunta é quem regula... As entidades supervisoras. Tá, mas quem são as entidades supervisoras? Tudo bem, tá certa a resposta. Quem regula e fiscaliza as atividades das entidades operadoras. Tá certo. São os operadores, ai meu Deus, os órgãos supervisores, não é isso? Foi isso que você falou? Tá, aí se eu te perguntar quem são os órgãos supervisores, você tem que saber que são eles, tá? O Bacen, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP e Previc, ok? Posso seguir, turma? Ok. Então tá, seguindo. Temos até pássaros, que delícia, que manhã maravilhosa. Vamos lá, para alegrar o nosso dia. Vamos então, aqui, voltando aqui. Vamos então para a nossa aula, parte 2, aula 15. Nessa parte 2, aula 15, eu falei para vocês que eu ia falar sobre, já falei sobre o Banco Central, hoje eu vou falar sobre a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Que é um dos órgãos supervisores e fiscalizadores. Quem já pegou a folhinha? Já viu que eu postei lá? Conseguiu pegar a folhinha? Então vamos lá. Então, seguindo aí. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, tá? Mobiliários são o que, gente? São títulos de crédito que eles trabalham, tá? No caso, as ações, né? As ações. Tipo assim, a Petrobras, por exemplo, vocês já ouviram falar? Eu comprei ações da Petrobras, eu comprei ações da empresa tal. Tem pessoas que ao invés de fazer o investimento, né, no mercado financeiro, que são os bancos, eles fazem no mercado mobiliários. Eles investem o dinheiro deles em ações, tá? E tem outros títulos que nós vamos ver aqui, mas o que mais nos interessa são as ações, tá? Então, tipo assim, a Petrobras, ela faz um balancete de verificação da situação da empresa, né? E todo ano ela faz o balanço patrimonial da empresa, uma vez por ano, balanço patrimonial. O que é um balanço patrimonial? É justamente mostrando as receitas e despesas dessa empresa, tudo que entra e tudo que sai. Então, ali é como se fosse um organograma assim, ó. Aqui você não sabe quem está acima de quem está abaixo, quem está acima. E no balanço patrimonial você também vai saber se a empresa está no vermelho ou não, tá? Então, o balancete de verificação, ele é feito, pode ser feito até mensalmente, mas o patrimonial é feito uma vez só por ano. É onde mostra
tudo, né, que a empresa tem, tá? Tudo, patrimonial, patrimônio da empresa. E aí eles colocam algumas ações para que as pessoas possam comprar, né? Então tem aquele mercado, a Bolsa de Valores, tá? Nós chamamos de mercado de capitais. Mercado de capitais é a Bolsa de Valores. Mercado financeiro são os bancos, tá? Então, quem não quer investir no banco, investe na bolsa, né? Aí ele vai comprar ações da Petrobras. Quando você compra uma ação da Petrobras, você passa a ser um sócio da Petrobras. Ou seja, um sócio minoritário, mas é um sócio, tá? Porque você comprou parte. A Petrobras, ela não vai colocar todas as ações da empresa. Ela coloca parte das ações. E ali você compra o que te interessa. E aí você passa a ser um sócio minoritário. Sendo sócio minoritário, você pode, se a empresa lucra, você também vai lucrar. Se ela tiver uma queda, você também vai ter, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Vamos então ver aqui como é que eu coloquei para vocês assim. A Comissão de Valores Mobiliários é a instituição supervisora, nós falamos aqui, que ela é um órgão supervisora do mercado de valores imobiliários. Possui função normativa, que eu te falei, ela vai criar normas para que a bolsa possa seguir, tá? Possui função normativa, supervisora, fiscalizadora e sancionatária. O que é sancionatária? Ela vai validar, corroborar, aprovar, ratificar, tá? De maneira formal, o que elas têm que seguir, tá bom? Então aqui eu poderia dizer que ela quando eu falo em sancionatária, ela que vai validar as normas para que ela siga, tá? Para que os operadores sigam. É uma entidade autárquica, ou seja, é uma instituição autônoma, apesar de ligada à administração pública. Nós já estudamos até o que são autônomos, lembra? É aquele que trabalha por conta própria, né? Então, só que ela é ligada à administração pública. É vinculada ao Ministério da Economia, mas atua de forma independente. Então, ela está aqui vinculada, não está? Aqui, ao Conselho Monetário Nacional, mas ela é autônoma, ela vai agir aqui de modo autônomo, mas está vinculado a eles, tá bom? De qualquer maneira, ela tem que seguir as normas daqui, do Conselho Monetário Nacional, certo? Além de